Duas jovens amigas decidiram passar uma noite juntas, sem imaginar que essa noite mudaria suas vidas para sempre. Quando a cidade adormeceu, algo inesperado aconteceu. Um visitante indesejado perturbou a tranquilidade da casa e deixou um enigma que abalou toda a vizinhança. O que foi descoberto ao amanhecer fez até os investigadores mais experientes estremecerem. Este incidente rapidamente ultrapassou os limites de uma investigação comum. Os agentes federais que chegaram ficaram atônitos com a magnitude e complexidade do caso. Logo se tornou uma das histórias mais discutidas e captou a atenção de todo o país. No ano de 1989, Crystal Sorrells nasceu no estado do Kansas. Ela cresceu em uma família com pais amorosos e duas irmãs mais novas. Como é comum entre irmãos, as irmãs frequentemente entravam em conflito. Crystal, sendo a mais velha, muitas vezes cuidava das mais novas quando os pais estavam no trabalho. As pequenas nem sempre gostavam que sua irmã lhes desse ordens. Apesar das diferenças de opinião, as irmãs sempre se mantinham unidas em momentos difíceis. Quando Crystal completou 10 anos, a família decidiu se mudar para o estado vizinho para a pequena cidade de Del Rio. Durante uma de suas viagens para escolher uma nova casa, os Sorrells conheceram a família Harris, que morava em frente à casa que lhes agradava. Crystal rapidamente se tornou amiga de Kate, a filha de 13 anos dos Harris, e mal podia esperar para se mudar e passar mais tempo com sua nova amiga. A mudança estava planejada para o final do ano e os pais de Crystal transportavam gradualmente seus pertences. Aconteceu que eles deveriam concluir a mudança logo após o ano novo. Como sua casa no Kansas já estava vazia, os pais decidiram que Crystal e sua irmã de 7 anos, Marky, passariam a noite de ano novo na casa de Kate. Crystal ficou entusiasmada com a ideia e ansiosa para celebrar com sua amiga. Crystal e sua irmã celebraram o ano novo com Kate, junto com a mãe dela e 3 outras crianças da família Harris. A noite transcorreu maravilhosamente. As meninas assistiram a um filme, comeram pipoca e se prepararam para dormir. Marky, a irmã mais nova de Crystal, queria ficar no quarto com elas, mas Crystal insistiu que ela dormisse separadamente. Magoada, Marky demorou para adormecer e ficou ressentida com sua irmã mais velha. No meio da noite, Crystal foi subitamente acordada por um barulho alto. Inicialmente, ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Ela e Kate estavam dormindo em uma beliche. Crystal em cima, Kate embaixo. Por algum motivo, a luz estava acesa. Ao olhar para baixo, Crystal notou com horror um estranho ao lado da cama de baixo. Paralisada de medo, ela não emitiu nenhum som. O que aconteceu em seguida mudou a vida das meninas para sempre. O estranho cometeu um ato terrível contra Kate enquanto a ameaçava com um objeto afiado. Crystal, paralisada de medo, não sabia como ajudar sua amiga, pois temia por sua própria segurança. Quando o estranho se virou para sair, ele subitamente se voltou e notou Crystal. Ele foi até a cama dela e a agarrou, apesar de sua resistência. Crystal se viu em uma situação perigosa e sofreu um ferimento. Então, o estranho apagou a luz, saiu do quarto e fechou a porta. Deixada na escuridão, Crystal encontrou forças, apesar de seu estado, para chegar até Kate. Sua amiga emitia sons baixos e Crystal tentou acalmá-la. Ela queria dizer que tudo ficaria bem, mas descobriu que não conseguia proferir nenhuma palavra. Logo, Kate ficou em silêncio. Sua amiga, deitada no chão, estava confusa e não sabia o que fazer. Após um breve momento, ela ouviu uma porta de carro batendo e o veículo partindo. Presumindo que o perigo havia passado, ela se convenceu a levantar e procurar ajuda para Kate. Crystal foi primeiro ao quarto da irmã mais nova, mas não conseguiu acordá-la devido à sua voz repentinamente desaparecida. Ao perceber o silêncio opressivo na casa, Crystal pensou com horror que algo terrível poderia ter acontecido aos outros membros da família Harris. Finalmente,
Crystal, vestida apenas com uma camisola e gravemente ferida, correu para a rua em busca de ajuda. Apesar da noite fria de final de dezembro, ela sabia que precisava salvar sua amiga. Lá fora, Crystal notou uma luz ao longe. A casa dos Harris ficava na periferia da cidade, e até os vizinhos mais próximos havia cerca de 1 quilômetro. Ciente de que não tinha outra escolha, Crystal se dirigiu para aquela luz. Ao chegar à casa vizinha, ela começou a bater na porta. O proprietário primeiro perguntou quem era, mas Crystal não conseguia responder. Finalmente, ele abriu e, ao ver o estado de Crystal, imediatamente chamou uma ambulância. Enquanto esperava por ajuda, Crystal pediu ao homem, por gestos, papel e caneta. Ela escreveu sobre o ataque à família Harris e pediu que apressassem a ambulância. Além disso, ela perguntou: "Eu vou sobreviver?" O homem garantiu que tudo ficaria bem, embora ele mesmo não acreditasse nisso ao ver a gravidade da situação dela. Por fim, a ambulância chegou e levou Crystal para o hospital. O estado da jovem causou grande preocupação aos médicos. Eles não tinham certeza se ela se recuperaria após este incidente. Neste momento, os investigadores chegaram à casa da família Harris. No quarto de Kate, eles descobriram que algo irreversível havia acontecido. No entanto, os outros membros da família estavam ilesos. A mãe e as outras crianças só acordaram após a chegada dos oficiais, assim como Mark. A jovem abriu os olhos e viu uma mulher estranha em seu quarto pedindo que ela se levantasse e a acompanhasse. Quando Mark entrou no corredor, notou vestígios do incidente no chão e percebeu que algo terrível havia acontecido. Os especialistas médicos rapidamente concluíram que Kate não tinha chance. Além do ferimento na área do pescoço, eles encontraram 16 outras marcas de um objeto afiado. Enquanto isso, os médicos lutavam pela vida de Crystal. Eles precisavam transferi-la urgentemente de helicóptero para outro hospital, mas necessitavam da autorização dos pais. No início da manhã, eles entraram em contato com a mãe dela. A mulher chocada deu seu consentimento e partiu imediatamente para o hospital em San Antônio. Imediatamente após sua chegada, Crystal foi operada e conectada a um respirador. Ela recobrou a consciência após algumas horas, e nesse momento sua mãe já estava ao seu lado. Ao acordar, a jovem percebeu que podia falar novamente e imediatamente perguntou por Kate. A mulher hesitou, pois não queria dar a triste notícia e estava preocupada com o estado de sua filha. No entanto, ela finalmente teve que lhe contar a verdade. Quando Crystal soube do triste destino de sua amiga, ela desejou muito que a polícia encontrasse essa pessoa rapidamente. Os investigadores, esperando que Crystal pudesse relatar o ocorrido, convidaram um desenhista para criar um retrato falado do suspeito com base em sua descrição. Crystal descreveu um homem com cabelos longos e escuros e uma barba espessa que cobria a maior parte de seu rosto, além de seus olhos escuros e malignos. Quando ela viu o desenho finalizado, confirmou que era muito semelhante à pessoa. Em seguida, os policiais começaram a examinar fotos de pessoas com antecedentes criminais em seu banco de dados que viviam na área. Eles retornaram ao hospital com uma seleção de imagens para mostrar a Crystal. Crystal estudou atentamente cada foto até parar em uma e apontar silenciosamente para ela. Era exatamente a pessoa que ela havia visto naquela noite. Descobriu-se que se tratava de Tommy Lynn Sells, de 35 anos, que tinha um histórico criminal sério e morava em Del Rio. Os investigadores foram imediatamente para sua casa. Quando chegaram à porta do trailer, chamaram por Tommy, mas não obtiveram resposta. Eles notaram que a porta estava ligeiramente aberta e entraram. Encontraram o homem no quarto e ele disse calmamente: "Estou feliz por finalmente ter sido pego. Eu estava cansado de tudo isso." Quando Tommy foi preso, ele nem sequer perguntou o motivo. No primeiro interrogatório, ele contou tudo. Naquela noite,
Ele entrou na casa por uma janela aberta e vasculhou todos os quartos. Tommy listou para os policiais quem ele viu dormindo, mas escolheu Kate. Ele conhecia essa família e tinha observado Kate por muito tempo. Tommy se aproximou de Kate e tentou, mas ela se libertou e gritou por ajuda. Ele rapidamente a agarrou, tapou sua boca e cometeu um ato perigoso. Aparentemente apenas Crystal ouviu seu grito. Os outros não acordaram. Tommy queria ir embora, mas notou Crystal e feriu seu pescoço. Deixou a casa e foi embora, acreditando ter causado um ferimento irreparável à segunda jovem também. O homem concordou em ir com os policiais até a casa dos Harris e mostrar como tudo aconteceu. Ele contou com um sorriso e os investigadores tiveram a impressão de que Tommy estava orgulhoso de seus atos. Os policiais sabiam que esta não era sua primeira violação da lei. Anteriormente, ele havia sido preso por delitos menores: furtos, brigas, dirigir embriagado. Uma vez, ele cometeu um ato ilegal contra uma mulher pelo qual recebeu 4 anos de prisão. No entanto, os investigadores suspeitavam que Tommy pudesse estar envolvido em outros incidentes graves. A maneira como ele entrou e saiu do apartamento alheio sem ser notado, sem perturbar ninguém além de Crystal, levou os investigadores a suspeitar que ele poderia ter experiência com tais atos. Antes que pudessem aprofundar essa suspeita, Tommy os surpreendeu inesperadamente. No caminho de volta da casa dos Harris na viatura policial, ele disse de repente: "Suponho que vocês também queiram saber sobre os outros casos." Esta frase foi o início de longas conversas que se estenderam por vários meses. Tommy começou contando sobre sua infância difícil em uma família numerosa, sem pai, onde a mãe estava sobrecarregada com a educação. Em tenra idade, ele e sua irmã gêmea foram diagnosticados com uma doença grave. A irmã não sobreviveu, mas Tommy permaneceu vivo. Desde pequeno, Tommy levou uma vida problemática. Consumia álcool desde os 7 anos, matava aulas e cometia pequenos furtos. Aos 8 anos, ele passou por experiências traumáticas com um vizinho que duraram algum tempo. O comportamento de Tommy se tornou agressivo e estranho. Quando ele tinha 10 anos, houve um incidente com sua mãe, após o qual a família se mudou, deixando-o sozinho. Depois disso, Tommy continuou levando uma vida antissocial, cometendo pequenos crimes e sobrevivendo através de furtos. Ele contou que aos 15 anos invadiu a casa de um estranho e fez algo irreversível. Este caso permaneceu sem solução, mas nos arquivos foi mencionada uma pessoa semelhante a Tommy, que foi vista por testemunhas nas proximidades. Depois disso, Tommy viajou pelo país, passando por vários estados. Durante vários meses de conversas com os investigadores, ele confessou mais de 70 casos de término de vida. Os investigadores verificaram cada uma de suas histórias, mas logo perceberam que Tommy poderia estar exagerando muito o número de seus atos. A história de Tommy levantou numerosas questões para as autoridades policiais. Em muitos casos, eles não puderam confirmar seu envolvimento nos incidentes que ele relatava. Além disso, às vezes eram encontrados fatos que contradiziam suas declarações. Isso levou os investigadores a supor que Tommy poderia estar assumindo os atos de outros. Os motivos para tal comportamento pareciam óbvios. Parecia que Tommy estava desfrutando da atenção que recebeu após sua prisão. Todas as conversas com ele ocorreram na presença de um jornalista que relatava suas histórias na imprensa. O próprio Tommy parecia orgulhoso de suas histórias e as contava com evidente prazer. Os investigadores concluíram que ele estava disposto a confessar quaisquer ocorrências apenas para permanecer no centro das atenções. No entanto, isso se aplicava apenas a uma parte de suas confissões. Em 22 casos, a polícia conseguiu confirmar suas declarações. Após suas declarações, eles estavam convencidos de que Tommy realmente estava por trás desses incidentes. Além disso,
Havia muitos casos controversos onde os investigadores não podiam confirmar seu envolvimento com certeza. Assim, a polícia estava convencida do envolvimento de Tommy em pelo menos 22 casos, mas não tinha provas sólidas além de suas próprias palavras para fazer uma acusação oficial. Os investigadores suspeitavam que essa pessoa poderia estar envolvida em uma série de outros incidentes misteriosos. Nesses casos, no entanto, eles não podiam nem teoricamente provar sua conexão com eles. Com o tempo, até lhes ocorreu que o próprio Tommy poderia não se lembrar de todos os seus atos ilegais. O fato era que ele não apenas abusava constantemente de álcool, mas também usava substâncias proibidas fortes. Como resultado, ele simplesmente poderia não se lembrar de alguns de seus atos ou confundir certos detalhes. É bem possível que alguns episódios tenham sido simplesmente apagados de sua consciência, enquanto outros se misturaram em sua cabeça, causando confusão nos fatos. Ao longo do ano de 1999, o homem confessou seu envolvimento em 5 incidentes graves, incluindo o incidente com Kathy Harris e o ataque a Crystal. 3 das vítimas eram menores de idade. No entanto, devido à falta de evidências substanciais, os investigadores só puderam levar Tommy a julgamento por 2 episódios: o incidente com Kathy e o ataque a Crystal. O julgamento começou em meados de 2000, 6 meses após a prisão de Tommy. A acusação anunciou que buscaria a pena mais severa. Crystal, que já havia se recuperado do ocorrido naquele momento, aguardava ansiosamente para testemunhar no tribunal. Quando esse momento chegou, Tommy pediu para deixar a sala, mas Crystal insistiu em sua presença. Ela descreveu detalhadamente os eventos daquela noite, sem desviar o olhar do acusado. Tommy evitava olhar para ela e constantemente se virava. A defesa não conseguiu apresentar argumentos convincentes contra uma sentença severa, e, finalmente, o tribunal impôs a pena mais rigorosa a Tommy. Ele foi transferido para uma instalação especial para aguardar a execução da sentença, o que se estendeu por muitos anos. Durante esse tempo, Tommy confessou mais uma transgressão grave, e os investigadores tentaram provar seu envolvimento em outro incidente. Eles esperavam reunir evidências suficientes, mas o caso nunca foi a julgamento. Tommy deu uma entrevista a uma emissora de televisão, na qual compartilhou seus pensamentos sobre seus atos e motivações. Ele contou que em cada crime imaginava estar se vingando do vizinho que o havia machucado na infância. O homem afirmou não sentir remorso, pois acreditava estar libertando as almas daqueles que encontrava em seu caminho. O jornalista perguntou se Tommy se lembrava de Crystal, a jovem que havia conseguido escapar de seu ataque. Ele respondeu que pensava nela todos os dias, mas se recusou a enviar-lhe quaisquer mensagens ou desculpas. Após 14 anos de prisão, em 2014, foi tomada a decisão da pena máxima para Tommy. Os parentes de Kate e familiares de outras vítimas vieram para sua execução. Crystal também estava presente e observou o ocorrido. Antes da execução da sentença, Tommy renunciou às últimas palavras e apenas sorriu para alguns amigos que vieram para apoiá-lo. Os eventos daquela noite deixaram marcas profundas na vida de Crystal. Por muitos anos, ela não conseguiu retornar ao seu ritmo normal de vida. As noites se tornaram particularmente difíceis para ela. Ficava acordada por horas, fazendo planos para o caso de alguém invadir seu quarto sem ser convidado. Em sua mente, ela imaginava vários cenários e considerava cada passo que poderia ajudá-la a se proteger de perigos. Curiosamente, os relacionamentos de Crystal com suas irmãs melhoraram significativamente após esse incidente. Elas pararam de ressentir sua dominância excessiva quando perceberam que por trás disso estava apenas a preocupação com elas. As irmãs começaram a entender melhor os motivos por trás das ações de Crystal. A história de Tommy tomou um rumo inesperado anos após sua condenação. Em 2015,
uma mulher procurou a polícia depois de assistir a um documentário sobre seus atos. Ela relatou que em 1982 houve um ataque à sua família no qual ela e sua irmã foram feridas e sua mãe não sobreviveu. Na época, a jovem havia identificado Rodney Lincoln como o agressor e ele foi subsequentemente preso. No entanto, após assistir ao filme sobre Tommy, a mulher reconheceu com horror seu erro. Ela havia identificado o homem errado e o verdadeiro agressor era, de fato, Tommy Sells. Após uma revisão do caso, ficou claro que Rodney era realmente inocente desse incidente trágico. Após muitos anos de prisão, um homem de 77 anos finalmente recuperou sua liberdade. Sua ausência durou mais de 3 décadas. Em 2016, a família de Crystal enfrentou um incidente desagradável na internet. Alguém começou a enviar mensagens e imagens perturbadoras para ela e suas irmãs, relacionadas a um incidente ocorrido há muito tempo. Essa pessoa acusava Crystal de não ter buscado ajuda rápido o suficiente quando Kate estava em perigo. Ele também ameaçava Crystal e mostrava que conhecia seu endereço. Preocupada, Crystal recorreu às autoridades policiais. Eles rapidamente identificaram a fonte das ameaças. Descobriu-se que era Elvin Willey, de 25 anos, da Flórida, que alegou ter feito isso por diversão. O tribunal não achou seu humor divertido e o condenou a 4 anos de privação de liberdade. Depois disso, Crystal compartilhou seus pensamentos em várias entrevistas. Ela expressou sua gratidão por ter permanecido ilesa após o incidente da época. Segundo suas palavras, ela conseguiu processar o ocorrido e não pensa mais em Tommy. Os investigadores suspeitam que o número real de vítimas das ações de Tommy possa exceder os 22 casos oficialmente confirmados. No entanto, eles agora duvidam que possam provar seu envolvimento em outros incidentes. A única coisa que os tranquiliza é a certeza de que Tommy não pode mais prejudicar ninguém. O motivo pelo qual Tommy permaneceu por tanto tempo sem ser descoberto pelos investigadores era bastante simples. Sem trabalho fixo e residência, ele levava uma vida nômade, movendo-se constantemente entre cidades e estados, aproveitando caronas. Com cada novo incidente, ele se tornava mais cauteloso e não deixava rastros. Com o tempo, ele ficou conhecido como o agressor de costa a costa, já que os casos associados às suas atividades estavam espalhados por todo o país.